Olá, nessa aula resolveremos questões sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, questões que caíram em provas de concurso para o cargo de guarda municipal e que sempre são cobradas, são recorrentes em provas de concurso. O Estatuto do Idoso, pessoal, mudou sua nomenclatura após a Lei nº 14.423 de 2022, que alterou a expressão Estatuto do Idoso para Estatuto da Pessoa Idosa. Então não é mais correto dizer Estatuto do Idoso, e sim Estatuto da Pessoa Idosa. E aí partimos para a resolução das questões. A primeira questão que vamos resolver, pessoal, é uma questão da Banca VUNESP, aplicada no ano de 2019 para a Prefeitura de Serquilho, no estado de São Paulo, para o cargo de guarda municipal. E aí o enunciado da questão diz que o Estatuto do Idoso assegura o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS. E aí a letra A diz que assegura o benefício mensal de um salário mínimo aos idosos a partir de 60 anos que não possuam meios de prover a sua subsistência nem de tê-la provida por sua família. A letra B, a todos os idosos a partir de 60 anos que se declarem pobres na acepção jurídica do termo. Letra C, aos idosos a partir de 65 anos que não possuam meios para prover sua subsistência nem de tê-la provida por sua família. E a letra D, a todos os idosos a partir de 65 anos que comprovem ser pobres na acepção jurídica do termo, desde que autorizados judicialmente a obter o benefício. E a letra E diz que a todos os idosos a partir de 70 anos que se declarem pobres na acepção jurídica do termo. Então, pessoal, a Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, já assegura o recebimento de um salário mínimo mensal. Esse benefício faz parte da assistência social e não é prestado para toda pessoa idosa. Depende da situação e é isso que a questão quer saber, né? O Estatuto da Pessoa Idosa, pessoal, em seu capítulo 8, trata justamente da assistência social, prestada para a pessoa idosa. E para verificarmos qual é a alternativa correta, nós vamos diretamente na letra da lei, diretamente na Lei 10.741 de 2003, que foi, como foi dito anteriormente, não se chama mais Estatuto do Idoso, e sim Estatuto da Pessoa Idosa. E essa expressão foi alterada em todo o Estatuto. E aí vamos diretamente no site do Planalto para pegar a letra da Lei 10.741, que é o Estatuto do Idoso, e aqui no seu artigo 34, pessoal, no capítulo 8, que trata justamente da assistência social, o artigo 34 diz que as pessoas idosas, a partir de 65 anos, que não possuam meio para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da LOAS. Então, pessoal, a letra da lei, o artigo 34, diz que a LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social, garante às pessoas idosas a partir de 65 anos que não possuam meios de prover sua subsistência nem de tê-la provida por sua família, aí a lei garante, assegura o benefício de um salário mínimo mensal a essas pessoas. Então, é a pessoas idosas a partir de 65 anos, tá? E aí, a alternativa correta, que traz justamente a afirmação do artigo 34, é a letra C. Então, a alternativa correta dessa questão número 1 é a letra C de casa. E a gente já marca aqui a letra C como alternativa correta. E aí passamos para a questão número 2, pessoal, que é uma questão aplicada pela banca IBFC no ano de 2020 para a Prefeitura de Vinhedo, no estado de São Paulo, para o cargo de guarda municipal. E aí, o enunciado da questão diz que as entidades de atendimento que descumprirem as determinações do Estatuto do Idoso, a Lei nº 10.741 de 2003, ficarão sujeitas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos, às penalidades previstas no Estatuto, observado o devido processo legal. Com relação às entidades não governamentais, assinale a alternativa que apresenta uma penalidade que não está prevista na Lei nº 10.741 de 2003. E aí as penalidades ele elenca aqui: advertência, multa,
suspensão parcial ou total do repasse das verbas públicas, e a letra D, prestação de serviços à comunidade. Então, existem entidades de atendimento à pessoa idosa, né, como os asilos, Casa Lar, entre outras instituições que podem ser governamentais ou não governamentais. Essas entidades seguem as determinações do Estatuto da Pessoa Idosa e, no caso do descumprimento dessas determinações, né, o Estatuto prevê penalidades que serão aplicadas a essas entidades de atendimento. E a questão procura uma penalidade que não está prevista no Estatuto, né, para as entidades não governamentais que não são públicas, né, são entidades não governamentais. Para resolvermos essa questão, nós vamos até o artigo 55, né, do Estatuto para conferir quais são as penalidades que podem ser aplicadas para as entidades, né, não governamentais. E a alternativa que não estiver no Estatuto será a que a gente está procurando, né, conforme o que solicitou o enunciado. E aí a gente vai diretamente na letra da lei, lembrando que a gente está procurando uma penalidade que não está prevista dentre as alternativas aqui que a gente tem. A gente vai procurar aquela penalidade que não está prevista no Estatuto do Idoso, né, do Estatuto da Pessoa Idosa, aí se tratando de entidades não governamentais, tá? A gente está tratando aqui de entidades não governamentais. E aí, diretamente aqui no Estatuto, a gente tem o seguinte, pessoal, no capítulo 3, né, que trata justamente da fiscalização das entidades de atendimento, a gente tem aqui o artigo 55, né, que diz que as entidades de atendimento que descumprir as determinações dessa lei ficarão sujeitas, sem prejuízo, né, da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos, às seguintes penalidades, observado o devido processo legal. Aqui, o primeiro inciso fala das entidades governamentais e aqui o segundo inciso trata das entidades não governamentais, que é justamente aquilo que a questão está procurando, está pedindo. E as penalidades previstas para as entidades não governamentais são advertência, multa, suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas, interdição da unidade, né, ou suspensão de programa, e a letra E diz que proibição de atendimento às pessoas idosas, a bem do interesse público. Então, a entidade fica proibida de atender pessoas idosas. Portanto, pessoal, a alternativa que não está prevista dentre aquelas elencadas pelo Estatuto da Pessoa Idosa é a letra D. A advertência está prevista, multa está previsto, suspensão parcial total do repasse de verbas públicas também está previsto, só que a letra D, a prestação de serviços à comunidade como penalidade para entidades não governamentais, não está previsto no Estatuto da Pessoa Idosa. Portanto, a alternativa que a gente está procurando para essa questão é mesmo a letra D de dado. E aí passamos para a questão número 3, que é uma questão aplicada pela Banca Vunesp no ano de 2018 para a Prefeitura de São Bernardo do Campo, né, para o cargo de Guarda Civil Municipal. E aí diz que nos termos do Estatuto do Idoso, é uma questão de 2018, ainda não está atualizada a expressão Estatuto da Pessoa Idosa. Nos termos do Estatuto do Idoso, a Lei nº 10.741 de 2003, é correto afirmar que, no tocante à habitação, então a gente vai tratar aqui quanto à habitação, tá? E aí a gente chega agora, né, nessa questão número 3, a uma questão muito complicada, né, pessoal, que exige muito conhecimento do Estatuto da Pessoa Idosa, e a gente vai verificar cada alternativa, né, avaliando a letra da lei para chegarmos à alternativa correta. E aí, no tocante à pessoa idosa, é correto afirmar, a letra A diz que o idoso tem direito, em qualquer hipótese, à assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência. E para verificarmos essa afirmação, pessoal, a gente vai ao parágrafo 1º do artigo 37, né, do Estatuto. O artigo 37 está dentro do capítulo 9, que trata justamente da habitação. E aqui o seu parágrafo 1º diz que a assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono
ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. Portanto, pessoal, a alternativa A está errada, né? Está errada a afirmação, porque a assistência integral, né, na modalidade de entidade de longa permanência não será, em qualquer hipótese, como diz a alternativa, né? E sim quando verificada a inexistência de grupo familiar, de casalar, abandono, né, ou carência aí de recursos financeiros próprios ou da família. Portanto, a alternativa está incorreta. A gente já descarta a letra A. A gente descarta então a letra A como incorreta e a gente passa para a letra B. A letra B, pessoal, traz a seguinte afirmação: que as instituições que abrigarem idosos não são obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis com as necessidades deles. Né? Vamos ao parágrafo 37, né, para verificarmos o que diz o Estatuto. Ao artigo 37, né, o parágrafo 3º do artigo 37. E aí o parágrafo 3º, pessoal, do artigo 37 diz que as instituições que abrigarem pessoas idosas são obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis com as necessidades deles, né, dessas pessoas idosas, bem como provê-las com alimentação regular e higiene indispensáveis às normas sanitárias e com estas condizentes sob as penas de lei. Então, pessoal, a alternativa B também está incorreta, né? As instituições que abrigarem as pessoas idosas devem sim manter os padrões, né, de modo a atender às necessidades deles. Então, a alternativa está errada. A gente já descarta também a letra B e passamos para a alternativa C. A alternativa C, pessoal, diz que as unidades residenciais reservadas para atendimento a idosos acima de 80 anos devem situar-se exclusivamente no pavimento térreo. Então, pessoal, não há previsão exclusiva às pessoas acima de 80 anos no que se refere a unidades residenciais, né? E sim a todas as pessoas idosas, que são pessoas com 60 anos ou mais, né? E além disso, pessoal, o parágrafo único do artigo 38, a gente vai ver aqui que o parágrafo único do artigo 38 traz a seguinte afirmação: que as unidades residenciais reservadas para o atendimento a pessoas idosas devem situar-se preferencialmente no pavimento térreo, né? Então, o artigo 38 diz que as unidades residenciais devem situar-se preferencialmente no pavimento térreo e não exclusivamente no pavimento térreo, o que torna a alternativa incorreta, né? Além de não haver nenhuma previsão quanto às pessoas acima de 80 anos, e sim a idosos, né, acima de 60 anos, o parágrafo único diz que é preferencialmente no pavimento térreo e a questão traz a alternativa C, diz que é exclusivamente no pavimento térreo. E aí já torna a alternativa completamente incorreta. E a gente volta aqui e já elimina também a alternativa C. E aí a letra D diz que os programas habitacionais deverão reservar obrigatoriamente 10% das unidades habitacionais residenciais para atendimento aos idosos. E aí, para verificarmos essa afirmação da letra D, a gente vai ter o Estatuto, e aqui no artigo 38, pessoal, diz que nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa idosa goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observado o seguinte. E aí o inciso 1º diz que reserva de pelo menos 3% das unidades habitacionais residenciais para atendimento às pessoas idosas. Então, pessoal, a porcentagem, né, a afirmação feita pela letra D está incorreta, né, porque a porcentagem prevista em lei é de 3% e não de 10%, como diz a alternativa. E, portanto, a letra D também está incorreta. A porcentagem é 3%, tá, de reserva aí para pessoas idosas. E aí sobrou a letra E, né, pessoal, que diz o seguinte:
que nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria. E aí restou apenas a letra E, né? Que a gente vai ver que é exatamente o que diz o caput do artigo 38, né, pessoal? Que a gente leu aqui, que nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa idosa goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, e aí observados os incisos. Mas a letra E traz exatamente a afirmação feita pelo caput do artigo 38 e, portanto, a alternativa E é a alternativa correta para essa questão 3. Tá? Então, questão 3, alternativa correta, a letra E de escola. E aí a gente passa para a questão número 4. A questão também é aplicada pela Banca Vunesp no ano de 2019 para a Prefeitura também de Serquilho, no estado de São Paulo. Cargo é Guarda Municipal. E aí o enunciado diz que aos idosos é assegurada a gratuidade dos transportes públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Segundo o que dispõe o Estatuto do Idoso, para ter acesso à gratuidade, e a gente vê a letra A. O idoso deve se cadastrar junto à prefeitura do seu município, comprovando a sua condição de necessitado. Letra B. O idoso deverá peticionar junto ao Poder Judiciário, postulando a devida autorização para obter o benefício. Letra C. É suficiente que o idoso declare verbalmente a sua idade no momento do embarque. Letra D. O idoso deverá apresentar a documentação necessária ao órgão competente, comprovando a sua idade, endereço e condição financeira. E a letra E diz que basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça a prova de sua idade. Então, eu vou corrigir aqui um erro de digitação. Pronto. E aí, pessoal, a gente tem o seguinte. A gente está tratando nessa questão número 4 sobre a gratuidade, né, assegurada ao idoso nos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, né? Então, deixa eu marcar aqui para que fique melhor o entendimento. Então, a gente está tratando sobre a gratuidade, né, assegurada à pessoa idosa aí nos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos. E a questão quer saber que para ter acesso a essa gratuidade, o que o idoso deve fazer? E para verificarmos isso, a gente vai ao artigo 39, né, no capítulo 10, que fala justamente quanto ao transporte, né, pessoal? E aí o artigo 39 diz o seguinte, que aos maiores de 65 anos fica assegurada a gratuidade nos transportes coletivos públicos e urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. E aí o primeiro parágrafo diz que para ter acesso à gratuidade, basta que a pessoa idosa apresente qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade. Portanto, aqui no primeiro parágrafo do artigo 39, a gente já encontra a resposta para a nossa questão, né, pessoal? Que para ter acesso à gratuidade do serviço do transporte público, urbano e semi-urbano, basta que o idoso apresente ali um documento que faça prova de sua idade. Portanto, a alternativa correta dessa questão número 4, pessoal, é mesmo a letra E. E aí passamos para a questão número 5, que é uma questão aplicada pela Banca Vunesp no ano de 2018 para a Prefeitura de Araçatuba, no estado de São Paulo, cargo de guarda municipal. O enunciado da questão diz que nos termos da Lei nº 10.741 de 2003, Estatuto do Idoso, é correto afirmar que em todo atendimento de saúde terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em casos de emergência, os maiores de letra A, 70 anos, letra B, 80 anos, letra C, 65 anos, letra D, 75 anos e letra E, 60 anos. Então, para verificarmos qual é a faixa etária aí que tem essa preferência especial, a gente vai até o artigo 7, até o
parágrafo 7º do artigo 15 do Estatuto da Pessoa Idosa, pessoal. E aí, o parágrafo 7º diz que, em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência. Portanto, são os maiores de 80 anos que terão essa preferência especial aí no atendimento e, portanto, a alternativa correta para essa questão é a alternativa B, tá, pessoal? Então, as pessoas com 80 anos ou mais, os maiores de 80 anos, terão um atendimento preferencial aí. Passamos então para a questão número 6, uma questão aplicada pela banca VUNESP, né? Aí para a Prefeitura de Araçatuba, no estado de São Paulo também. E aí o enunciado da questão diz que, nos termos da Lei nº 10.741 de 2003, o Estatuto do Idoso, assinale a alternativa que contempla uma das medidas de proteção aplicáveis na hipótese de violação dos direitos reconhecidos aos idosos na legislação em razão de sua condição pessoal. Então a gente vai procurar nas alternativas, pessoal. A gente está falando de medidas de proteção, né, que são aplicáveis aí nos casos onde os direitos reconhecidos aos idosos na legislação são violados. Então a gente vai procurar dentre as alternativas, né, aquilo que é uma medida de proteção aplicável. E a letra A diz que interdição obrigatória do idoso mesmo contra sua vontade. A letra B, encaminhamento à família, com ou sem termo de responsabilidade. Letra C, requisição para tratamento de sua saúde, exclusivamente em regime ambulatorial. Letra D, orientação, apoio e acompanhamento temporários. E letra E, assistência jurídica gratuita. Então, a gente vai procurar no Estatuto do Idoso, pessoal, aquilo que são as medidas de proteção que são aplicáveis, né? Depois a gente vai voltar para a alternativa e ver aquela que é a medida de proteção correta. E aqui, a partir do artigo 43, a gente já trata das medidas de proteção, né, onde fala que as medidas de proteção à pessoa idosa são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados, e aí por ação ou omissão da sociedade, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento. E aí o inciso 3 diz que em razão de sua condição pessoal. E aí, pessoal, aqui no artigo 45, a gente tem que, verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 43, o Ministério Público ou Poder Judiciário, a requerimento daquele que poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. E as medidas que são aplicáveis são encaminhamento à família ou curador mediante termo de responsabilidade, orientação, apoio e acompanhamento temporários, requisição para tratamento de sua saúde em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar. O inciso 4. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação a tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, a própria pessoa idosa ou a pessoa idosa ou a pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação. E aí, o inciso 5, o abrigo em entidade, né? E o inciso 6, o abrigo temporário. Então, pessoal, dentre as alternativas, né, que estão destacadas aqui na questão, dentre as alternativas, aquilo que traz uma medida que é aplicável, né, que está também no Estatuto, é a letra D. Né? Orientação, apoio e acompanhamento temporário são medidas de proteção aplicáveis aí nos casos onde os direitos do idoso da pessoa idosa são violados. Então, a letra D é a alternativa correta para essa questão. Passamos então para a questão número 7. Essa questão foi aplicada pelo Instituto Mais no ano de 2019 para a Prefeitura de Guaxupé, no estado de Minas Gerais. E o cargo é o cargo de Guarda Civil Municipal. E aí o enunciado diz que a respeito do Estatuto do Idoso, assinale a alternativa correta. A letra A diz que na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego é vedada, em qualquer hipótese, a discriminação e a fixação de limite máximo de idade. Está incorreta essa alternativa, pessoal. Há a ressalva em virtude da natureza do cargo que o exige, né? Há cargos
que podem ser fixados um limite de idade, como o próprio cargo de guarda municipal, né, que pode ser fixado aí um limite máximo de idade, portanto a alternativa está incorreta. E aí a gente já elimina aqui a letra A dessa questão número 7. A alternativa B, pessoal, traz o seguinte: traz que aos idosos a partir de 60 anos que não possuam meios para prover sua subsistência é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo. Esse benefício, pessoal, a gente já viu em outra questão, né? Previsto pela Lei Orgânica de Assistência Social, e se dá aí a partir de 65 anos a pessoa idosa que não possui meios para prover sua subsistência e nem de tê-la provida por sua família, como está no artigo 34 do Estatuto, tá? Então, é a pessoa idosa a partir de 65 anos e não de 60 anos, tá? Que não aí possuam meios de prover sua subsistência. Portanto, a alternativa B está errada, porque fala 60 anos e não 65 anos. A alternativa C, pessoal, diz o seguinte, que os direitos previstos no Estatuto do Idoso são assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 65 anos. Então aqui, pessoal, a gente tem que saber diferenciar, porque a letra B é uma questão onde a concessão de um salário mínimo, né, como benefício mensal, aí a pessoa idosa a partir de 65 anos, né, que a gente viu que a letra B está errada porque é a partir de 65 anos, do idoso ali, da pessoa idosa que não tem meios de ter sua subsistência, né, de prover sua subsistência e nem de tê-la provida por sua família. A partir de 65 anos, a concessão do benefício de um salário mínimo. Porém, o Estatuto da Pessoa Idosa e os direitos que aí são concedidos para a pessoa idosa é a partir de 60 anos, né, como diz aqui o artigo 1º, né, que é instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Então, é considerado idoso a pessoa que tem 60 anos ou mais. O benefício prestado pela LOAS, o benefício de um salário mínimo mensal ao idoso que não tem condições de prover sua subsistência, é outra coisa, é outra idade. Aí é a partir de 65 anos, mas é considerado idoso toda pessoa a partir de 60 anos, tá? Portanto, a alternativa diz que idoso, os benefícios do Estatuto do Idoso são assegurados somente a pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, e isso é mentira, está errado. É a partir de 60 anos. A letra D traz o seguinte, pessoal, que dentre os idosos é assegurada a prioridade especial aos maiores de 80 anos. Então, pessoal, já tratamos nesta aula, né, sobre a prioridade especial, né, e o parágrafo 2º do artigo 3º também trata disso, e a gente vamos diretamente à letra da lei. E aqui no parágrafo 2º diz que entre as pessoas idosas é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação às demais pessoas idosas. Então, aos maiores de 80 anos é assegurada aí uma preferência especial, né? E essa preferência a gente já tinha tratado uma prioridade especial. A gente já tinha tratado sobre essa prioridade especial numa questão anterior, que é aí aos maiores de 80 anos, e, portanto, a letra D está correta. Dentre os idosos é assegurada a prioridade especial aos maiores de 80 anos. Então, a alternativa correta da questão número 7 é a letra D de dado. Questão número 8 é uma questão aplicada também pelo Instituto Mais, né? Aí para a Prefeitura de Mariporã, no ano de 2019, para o cargo de Guarda Civil Municipal. E aí o enunciado da questão diz que, de acordo com o Estatuto do Idoso, compreende expressamente a uma garantia de prioridade assegurada ao idoso aí a letra A participação na vida política. A letra B, a prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda.
A letra C, crença e culto religioso. E a letra D, prática de esportes e de diversões. Então, pessoal, primeiro a gente tem que entender que a gente está tratando nessa questão sobre garantia de prioridade. E a gente não pode confundir o que são direitos, né, com o que são garantias de prioridade. A questão traz alternativas com conteúdos do direito à liberdade, né, como estão previstos lá no artigo 10, que trata sobre o direito à liberdade. A participação na vida política, né, faz parte do direito à liberdade, bem como a crença e o culto religioso também faz parte aí, do direito à liberdade. A prática de esportes e diversões, tudo isso está compreendido no direito à liberdade e não na garantia de prioridade. Já a prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda, pessoal, está previsto no parágrafo 1º do artigo 3º, né, de que trata a garantia de prioridade. Então a gente não pode confundir garantia de prioridade com o direito à liberdade. E aí, indo diretamente na letra da lei, pessoal, a gente tem o seguinte: aqui a gente está no artigo 3º e o parágrafo 1º do artigo 3º diz que a garantia de prioridade compreende. E aqui a gente tem aqui no inciso 9 que a garantia de prioridade compreende a prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Então, isso é garantia de prioridade. Está correta, então, aqui na questão número 8, é garantia de prioridade a prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. A letra B é a alternativa correta da questão número 8. E aí, então, a gente passa para a questão número 9, a questão do Instituto Consulplan, né, aplicada aí para a Prefeitura de Orlândia, aí no estado de São Paulo, para o cargo de Guarda Civil Municipal. E aí, o enunciado da questão diz que o Estatuto do Idoso estabelece uma prioridade, né, na tramitação de processos que tenham idosos como interessados. A partir de uma idade, a prioridade é especial, ou seja, o processo tramita com a preferência dentre as prioritárias. Apelidou-se essa prioridade especial de superidoso, correspondendo à idade de mais de: letra A, 80 anos, letra B, 60 anos, letra C, 75 anos e letra D, 65 anos. Então, o idoso já tem, pessoal, estabelecida por lei, né, a prioridade na tramitação de processos, né? E a questão está dizendo que há um grupo que tem uma prioridade especial, uma prioridade ainda maior, né? Que é até apelidado aí de prioridade especial do superidoso, né? E com base nas questões que resolvemos anteriormente, onde falavam de prioridade especial, vocês já devem imaginar aí qual é a alternativa correta. Mas para verificarmos, vamos até o artigo 71, né, do Estatuto, aí em seu parágrafo 5, para poder analisar. Então a gente vai aqui ao artigo 71, né, que é assegurado a prioridade na tramitação dos processos e procedimentos na execução dos atos e diligências judiciais que figure como parte interveniente, pessoa com idade superior ou igual a 60 anos em qualquer instância. Então o idoso já tem uma prioridade, né? O idoso, que é toda pessoa com 60 anos ou mais, já tem uma prioridade aí na tramitação dos processos. Só que dentre esse grupo, né, dos idosos, há um outro grupo, né, que tem uma prioridade ainda maior, né, que é até apelidado, a questão até chama de superidosos. E qual é esse grupo? E aqui o artigo 5º diz que dentre os processos de pessoas idosas, dá-se-á prioridade especial aos das pessoas aí, aos dos idosos maiores de 80 anos. Portanto, o grupo de pessoas com 80 anos ou mais, maiores de 80 anos, terão uma prioridade especial dentro dos processos, na tramitação dos processos. Portanto, a alternativa correta para essa questão, o superidoso, né, é o idoso, a pessoa idosa com 80 anos ou mais.
Portanto, letra A. Questão número 9, alternativa letra A. E a gente passa para a questão número 10 e a última questão dessa aula de hoje, uma questão também aplicada pela Banca Vunesp, né? Aí no ano de 2019, para a Prefeitura de Caraguatatuba, no estado de São Paulo. O cargo é Guarda Civil Municipal. O enunciado da questão diz que as entidades governamentais de atendimento que descumprirem as determinações da Lei nº 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso, ficarão sujeitas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos, entre outras, a seguinte penalidade. Então, pessoal, a gente já resolveu nessa aula uma questão que tratava sobre penalidades que são aplicáveis a entidades, né, de atendimento à pessoa idosa não governamentais. Agora a gente está resolvendo uma questão que pede a aplicação, né, que fala quanto à aplicação de penalidades a entidades de atendimento à pessoa idosa que são governamentais, que são públicas, tá? E aí a gente tem a letra A, que diz que, entre outras, né, entre outras aí, é possível a aplicação da seguinte penalidade. A letra A diz que a suspensão parcial do repasse de verbas públicas. A letra B, o afastamento provisório de seus dirigentes. A letra C, interdição da unidade ou suspensão de programa. Letra D, suspensão total do repasse de verbas públicas. E a letra E, proibição de atendimento a idosos a bem do interesse público. Então, pessoal, a gente vai diretamente no Estatuto da Pessoa Idosa, aqui no artigo 55, só que dessa vez, ao invés de ir nas penalidades, né, aplicadas aí às entidades não governamentais, dessa vez a gente vai nas entidades governamentais, que é o que pede a questão. E aqui, as penalidades que são aplicáveis às entidades governamentais são advertência, afastamento provisório de seus dirigentes, afastamento definitivo de seus dirigentes, fechamento de unidade ou interdição de programa. Então, é aplicável, né? É uma penalidade que pode ser aplicada às entidades governamentais, às entidades públicas, o afastamento provisório de seus dirigentes. Portanto, a alternativa correta, né, que fala aqui quanto a entidades governamentais, e fala aqui quanto a uma penalidade que pode ser aplicada às entidades governamentais, a alternativa correta é a letra B, o afastamento provisório de seus dirigentes, tá? E a gente já vai marcar aqui para poder finalizarmos a aula de hoje. Então, pessoal, a gente termina por aqui a resolução de 10 questões sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. E aí eu peguei questões que são recorrentes, né, questões que já caíram em provas de concurso público, né, aí para o cargo de guarda municipal. E aí que eu tenho certeza que após a resolução dessas 10 questões, vai agregar muito valor aí na sua preparação quanto ao Estatuto da Pessoa Idosa, que sempre é cobrado aí em concursos para o cargo de guarda municipal. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Eu peço que se inscreva no canal, deixe seu gostei no vídeo, né, para ajudar aqui na divulgação. E até uma próxima.